quinta trombeta. Amém? Todos acharam? O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à árvore da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, este é um livro que tem para mais de 40, ou hoje deve ter para mais de 40, não traduções, mas interpretações da Tua palavra. E para falarmos deste livro, nós precisamos que o Teu Espírito Santo venha desvendar os mistérios, venha descodificar o significado oculto ao entendimento de muitas pessoas. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar em cada coração, venha mostrar para cada um de nós o que tem preparado para o futuro. Esse futuro é bem breve, já vivemos, na verdade, esse futuro predito através da Tua palavra neste livro. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor use os meus lábios e também abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir e entender o que o Teu Espírito tem a falar à Tua igreja nesta noite. No nome de Jesus, que todos digam amém e amém. Podem tomar o seu lugar. Essa passagem, ela nos fala sobre o gafanhoto que sai do abismo. Às vezes nós chegamos a pensar, quando nós vemos as coisas tão terríveis que têm acontecido em nosso meio, que têm acontecido na face da terra, chegamos até a pensar, claro que não é bíblico, mas chegamos a imaginar que Deus, Ele fica às vezes tão aborrecido, tão revoltado com as coisas que o homem está fazendo na face da terra, que Ele deixa fugir alguns desses gafanhotos, ou seja, alguns desses demônios terríveis, deixa escapulir, finge que não está vendo, porque Deus vê todas as coisas, para atormentar algumas pessoas em nossos dias. O diabo, querido, é um ser com poder limitado, todos nós sabemos disso. O nosso Deus é um Deus que tem todo o poder e não há limite para o nosso Deus. Mas o diabo é um ser que tem poder, mas o seu poder é limitado, pois não pode tomar as suas próprias decisões, e ele também não tem como agir, nem agir com a sua própria sabedoria,
ele não pode agir de acordo com a sua vontade, mesmo tendo o diabo vontade de atormentar muito mais a vida de muitas pessoas, mas ele tem o seu poder limitado e a sua própria vontade, ele não tem, ele precisa receber a autoridade de Deus para agir na vida das pessoas que não têm o selo de Deus. Então, quando nós olhamos para nós mesmos e achamos que na nossa vida tem alguma coisa que não agrada a Deus, nós precisamos voltarmos para o Senhor, ou seja, olharmos para a cruz e falarmos para o Senhor no nome do teu Filho Jesus Cristo, pedindo a Ele a restauração do nosso ser, o perdão pelos nossos pecados, para que o selo de Deus volte a aparecer na nossa vida, e com esse selo de Deus em nós, ou seja, quando aceitamos Jesus e permanecemos fazendo a vontade dEle, esse selo jamais sairá. Mas muitas pessoas pecam, fazem coisas terríveis que o selo já foi embora há muito tempo. Ou seja, vou esclarecer melhor. O sangue de Jesus Cristo já não está mais sobre essa pessoa. Já perdeu o sangue de Jesus. Foi retirado. O pecado o expulsou. O sangue de Cristo do corpo dessa pessoa. E sem esse selo, ele está exposto às entidades malignas. Deu para entender? Se peca, o espírito sai. Se peca, o sangue abre-se brechas e o sangue do Senhor Jesus desaparece do corpo desta pessoa e o diabo começa a tomar conta. Mas esse poder, ele é concentrado, pois só pode agir, o diabo só pode agir se Deus permitir. Satanás não pode fazer nada na vida de ninguém se Deus não permitir, mesmo que essa pessoa não tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele não pode tocar. Por quê? O ser é de Deus, o homem, a mulher é de Deus, todas as coisas é de Deus, e para ele fazer qualquer coisa, ele precisa da permissão do Senhor, mesmo sendo uma pessoa sem Cristo Jesus na sua vida, ele não pode tocar. Mas quando ele vai de encontro, ele não vai mais à presença do Senhor, não sobe, não entra mais no céu, mas onde ele estiver, ele fala e Deus ouve. Quando ele fala ou quando ele pede, Deus que ouve e sabe de todas as coisas, Deus não pode dizer não. Por quê? Porque se não é dele, automaticamente é do inimigo. E ele vai cobrar com toda a autoridade, porque pertence a ele. Então, o resultado, ou seja, o nosso dever é fazermos aquilo que agrada a Deus e termos o Espírito Santo no nosso coração, termos o sangue de Jesus sobre o nosso corpo, para que o diabo não venha tocar. Os gafanhotos, ou seja, o gafanhoto é o símbolo da destruição. O diabo, não é? É comparado ao gafanhoto, que destrói, que rói, que acaba, que come. Preguei aqui certa vez falando que ele começa pelas bases, ele acaba com as plantações, não é isso? O gafanhoto não faz isso? Satanás é a mesma coisa. Ele começa a destruir as bases das pessoas. Ou seja, onde a pessoa pisa, o que ela tem para firmar sobre a terra, sobre os seus pés, ele começa a comer por baixo, como o próprio gafanhoto começa a acabar com as plantações por baixo. Você não vê. Você chega em uma horta, você vê que está tudo muito bonito. Quando você levanta o pé de alface, está todo ruído por baixo. Não é? Porque ele é pequeno, ele é devagar. Ele está novinho, não é isso? Mas quando ele toma um certo tamanho, ele acaba com as plantações altas, chegando a acabar até com as uvas que estão no alto. Assim é a nossa vida. Então, querido, o gafanhoto é o símbolo da destruição. O gafanhoto é originário do deserto. O diabo é a mesma coisa.
É o deserto, ele quer pessoas que vivem no deserto. Ele quer pessoas que não são mananciais d'água. Ele quer pessoa que não tem a luz de Cristo. Ele quer pessoa que não acredita que Deus existe. Então, essas pessoas que ele começa a devastar a vida, a acabar com a vida. Ele vem para destruir as áreas cultivadas. Ou seja, ele vem para destruir as pessoas em busca de alimento, porque ele se alimenta do pecado do homem. A mesma coisa quando Deus amaldiçoou a serpente, que falou para ela que ela comeria o pó da terra. Tem pessoas que pensam que a serpente vive comendo terra, não é? Mas Deus falou lá que ela vai se alimentar do pó da terra. Querido, o pó da terra é você e eu. Não é a terra, não é o pó que ela vai comer. Ela come a vida do pecador, que não é a serpente, a Satanás, não é? Sendo ilustrado como a serpente, como a cobra, não é? Quando Deus lançou aquele pecado sobre ele. Então, o diabo, ele se alimenta do seu pecado. Então, pastor, o que nós devemos fazer? Devemos procurar não pecar para não sermos a alimentação de Satanás. Porque, sendo o homem a alimentação de Satanás, ele está fazendo a vontade de Satanás. Nós precisamos olhar para nós mesmos, ver em que estamos pecando e pedirmos ao Senhor que nos perdoe. Qual é o início da nossa oração? Como devemos orar ao Senhor? Em primeiro lugar, Senhor, me perdoa. Olha o meu ser dentro do meu coração, veja se há em mim algum caminho mau, que às vezes você peca, eu peco, não sei nem se pequei, mas veja se há em mim, Senhor, porque se tiver eu cometido algum erro, me perdoa. Para quê? Por que primeiro isso? Para que as nossas orações possam chegar até aos ouvidos do Senhor. É a única oração que chega aos ouvidos do Senhor, é o pedido de perdão em primeiro lugar. Não adianta você cheio de erros, cheio de pecados, Senhor, faça isso, Senhor, preciso disso, Senhor, me cura, Senhor, me abençoa nisso ou naquilo. Deus não vai te ouvir. Por que Ele não vai ouvir? Porque você está repleto de pecados não perdoados. O sangue de Cristo no teu corpo está cheio de brechas. Então Deus não pode ouvir, porque o diabo está tomando conta. Ele está entrando cada vez mais. Então as nossas primeiras palavras são essas: Senhor, me perdoa, veja se há som do meu coração, veja se há no meu coração algum erro, algum caminho mau. Se houver, Senhor, me perdoa. E Deus ouve, porque é através da misericórdia, é através da graça de Jesus, é que Ele ouve as nossas orações nesse sentido e nos perdoa. Então, amados, para o pecado, o erro, como falei, é que alimenta o ser humano, através dos seus erros, é que alimenta o inimigo. Mas o Senhor nosso Deus, Ele ouve, nos perdoa, habita em nós o seu Espírito, e o diabo não poderá mais contra a sua vida. Você fica fortalecido. Os ímpios produzem a alimentação dos demônios com seus próprios erros, mas nós não podemos viver nessa prática. Temos que olhar para dentro de nós mesmos, temos que olhar para a cruz de Cristo e falarmos com o Senhor. Senhor, eu não posso nada, eu não sou nada, eu sou fraco, mas se o Senhor me fortalecer, eu posso todas as coisas em Ti. Eu posso todas as coisas em nome de Jesus. Amém? A palavra nos ensina, ela não nos deixa enganar. Você com a sua própria força, eu com a minha própria força, com a minha própria sabedoria, não adianta nada. Não adianta você botar a mão no bolso e mostrar o dinheiro para o inimigo. Olha aqui, olha. Não adianta. Só a única coisa que pode vencer, que faz você um vencedor, é o nome de Jesus e o perdão pelos seus pecados. E esses gafanhotos que João descreve não são insetos. Esses gafanhotos que nós acabamos de ler, que fala aqui no livro de Apocalipse, não são insetos, mas demônios, e parecem que todo o inferno está liberado, foi liberado por Deus para agir contra a terra,
para agir contra os que habitam na terra. Por que isso? Por que parece que Deus liberou? Ele libera sim, eles já estão soltos, com exceção desses do abismo, que serão soltos nos finais dos tempos, que já estamos chegando lá, mas eles são liberados e autorizados a tocar na vida daqueles que não têm o selo. Porque se o inimigo olha para você e vê que no seu corpo, que o seu corpo está coberto pelo sangue de Cristo, ele não consegue nem olhar. Ele não tem como, porque o sangue que está sobre o nosso corpo é aquele mesmo sangue que foi derramado lá na cruz no Calvário. E lá ele estava presente. Lá foi quando ele pensou que ele havia destruído, que ele havia matado Jesus Cristo. Então hoje ele não suporta olhar para o sangue de Cristo sobre os nossos corpos, porque ele lembra da derrota dele lá atrás. Quando ele olha para você, tenta olhar para você, e você está coberto pelo sangue de Cristo, ele tem que virar para o outro lado. Ele não pode continuar olhando, nem tentar olhar para você, porque você brilha mais do que o sol. Nós brilhamos mais do que o sol. Por quê? Porque a face de Cristo tem que estar em nosso rosto. Se nós não temos o brilho de Cristo, o diabo vem para derrotar, para acabar com a sua vida. Somente com uma restrição que não destruísse, ele recebeu essa restrição. Podia acabar com tudo, com os ímpios, mas uma restrição Deus colocou aos ouvidos do inimigo, que não destruísse nenhuma plantação. Deus falou para ele: você vai, mas você não vai destruir nenhuma árvore, nenhuma erva verde, e sim os homens ímpios, os homens que não têm um selo, os homens que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, devido às suas blasfêmias e o terrível problema moral que assola a toda a humanidade. Você parou para imaginar que Deus, nesse instante que ele ordenou ao inimigo que não tocasse nenhuma erva verde, nenhuma árvore, mas somente nos homens durante 5 meses. Você parou para imaginar que nesse instante, nesse pensamento de Deus, nessa atitude de Deus, as plantações passou a ter mais importância do que, ou seja, elas têm mais importância para Deus, mais valor para Deus do que os ímpios? Se Deus deu a ordem ao inimigo que não tocasse em nenhuma árvore verde, e sim nos homens ímpios, as árvores passaram a ter mais valor para Deus do que o ímpio. Mas graças ao Senhor Jesus, que abriu as nossas mentes, abriu o nosso coração para termos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E você, nós somos um deles. Aceitos por Jesus, mudados por Deus, transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Mas quantos ímpios, quantas pessoas nós ainda conhecemos que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pessoas que a Bíblia diz que vão perecer. Se ela não for mudada, se ela não deixar ser mudada, vão perecer nas trevas. E já sofre, às vezes, hoje. E eu sempre alerto a igreja, não é porque você e eu somos evangélicos, somos do Senhor, temos Jesus no nosso coração, que devemos viver de qualquer maneira. Não, não. Nós temos que ter mais cuidado do que os ímpios. Porque o inimigo, ele não está voltado para os ímpios. Ele não está preocupado com aqueles que não fazem a vontade de Deus, que fazem a sua vontade. Ele não está preocupado, já fazem a vontade dele. Ele está preocupado com você, está mais preocupado comigo, está mais preocupado ainda com o bispo, está mais preocupado com pessoas que têm muitas e muitas igrejas, muitos e muitos membros.
Por quê? Porque a responsabilidade é maior. Se um pastor cai, quantas ovelhas caem com ele? Quantas vidas se perdem? Está dando para entender a responsabilidade? É uma coisa terrível. Então devemos estar com o nosso coração ligado ao coração de Deus. Os demônios atuam onde não há o brilho de Cristo. Eles atuam nas pessoas que não são mananciais d'água. Como já falei aqui outras vezes, no livro de Mateus, capítulo 12, que ele sai, quando ele é expulso da vida de uma pessoa, que ele sai à procura de alguém para tragar, ele sai procurando uma outra vida, mas diz a palavra também que ele não encontra. Eu fiz essa pergunta aqui: quantas pessoas conhecem uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem Jesus como seu Senhor? Todo mundo levantou a mão, todos nós conhecemos. Mas por quê? A palavra diz que ele sai, mas não encontra alguém para habitar, uma casa para habitar. É porque todas as casas que não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou seja, cada homem, cada mulher que não tem Jesus como Senhor da sua vida, já está habitada, já está ocupada. Não fala ao seu respeito, ao meu respeito, ou seja, ao nosso respeito, porque ele não consegue olhar para você. Quando ele sai à procura de uma nova moradia, quando ele é expulso, quando a pessoa aceita Jesus, quando ele olha para você, ele não consegue, não chega nem perto, ele olha de longe. Ele fica ao meu derredor, e quando ele olha, ele fala: não, para aquela pessoa eu não posso olhar, porque ela tem um brilho, né? Jesus brilha nela, eu não posso nem olhar, ela é um manancial d'água. Então ele só vai de encontro àquelas pessoas que são lâmpadas apagadas. Ele só vai de encontro àquela pessoa que não tem Jesus, que não são mananciais d'água. É muito simples entender. Eles vêm para oprimir os que não têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E vidas se desgastam. Pessoas dão cabo de suas vidas, se suicidam. Andam destroçadas, desanimadas, sem esperanças. Pensam na morte, pedem a morte. Por quê? Porque o Espírito de Deus não está totalmente dentro de muitas pessoas e outras não têm nenhum jeito, nenhuma forma do Espírito Santo entrar no coração. Esses gafanhotos são agentes do inferno que criam na mente das pessoas falsas doutrinas. É outra coisa que temos que tomarmos cuidado com as falsas doutrinas que cegam o entendimento dos incrédulos. Já são incrédulos, elas vêm para cegar o entendimento dessas pessoas, os mantendo num mar de cegueira espiritual. Amada igreja do Senhor, nós estamos vivendo, como todas as vezes que eu prego em Apocalipse, eu falo que nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Nós estamos vivendo, claro que não podemos parar, porque quem sabe o dia, o momento certo é o Senhor. Mas devemos ter mais cuidado, devemos ter mais, procurarmos, como falo aqui de vez em quando, né, e vou falar agora, nos aproximarmos mais de Deus para que Ele possa colocar a sua mão sobre o alto da nossa cabeça. Precisamos nos aproximar mais de Cristo para que Ele tenha alcance o alto da nossa cabeça e nos abençoe. Precisamos disso. Não é momento de nos afastarmos, não é momento para nos desanimarmos, não é momento de deixarmos as coisas de Deus um pouco de lado, vermos aquilo que nos dá alegria para a matéria, para a carne, ou seja, para o corpo, e esquecermos das coisas que nos fortalecem espiritualmente falando.
Mas muitas pessoas estão achando que Jesus está demorando muito voltar para buscar a sua igreja. Ah, mas eu já ouvi falar disso há tantos anos, não é? Quem já ouviu isso? Todos nós, não é? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu vou ser mais direto para você. Os discípulos que andavam com Jesus, ouviam Jesus falar: olha, eu já estou voltando, em breve voltarei para buscar a minha igreja. Jesus estava com eles e já falava que ia voltar. Agora você imagina 2000 e tantos anos, e alguns anos, né, que Jesus ainda não veio, imagina o quanto está perto dele voltar para buscar a sua igreja. É momento de nos aproximarmos. No livro de Provérbios, no capítulo 30, a palavra de Deus nos diz no verso 28 que o jeco que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios do rei. Provérbios, capítulo 30, verso 28. Queridos, esses espíritos malignos que agem sob o comando de Satanás, e o seu objetivo é infiltrar, como já falei, não se preocupa com os ímpios, não se preocupa com o mundo, com aqueles que estão lá fora, mas ele se preocupa em se infiltrar nos lares desprovido do poder de Deus. Essa é a preocupação dele, de se infiltrar nas casas ou na vida daqueles que dizem ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. A preocupação dele é essa. O desejo do inimigo é esse, de entrar, de se infiltrar. E com isso age em várias áreas. Quais são as áreas? Ele começa a agir nas empresas, ele começa a agir nas escolas, ele começa a agir nas ruas, na vida dos incrédulos e, com certeza, na vida dos que dizem ser e não são. É pior. Para ser um servo de Deus, ou abrir os lábios para falar que é um evangelho, e na verdade não é melhor realmente não ser. Porque aí ele vai ter uma vida, vamos dizer, uma vida boa na face da terra. Ao ponto de você, como evangelho fiel, olhar para a pessoa que não tem Cristo e falar: mas como pode? Eu sirvo a Deus, eu estou na presença de Deus, eu dizimo, eu oferto, eu oro, eu busco, e a minha vida não está tão boa assim. Por que fulano que não serve, não é dizimista, não é ofertante, não vai à igreja, não faz nada, vive nas farras, se alegrando, olho para ele, é a pessoa mais alegre que eu possa ver na face da terra, e não tem Deus? Como é que é isso? Eu já falei, é porque o inimigo não se preocupa com aquela pessoa que já é dele. As coisas boas que alegram o coração dele estão na terra. Ele vai usufruir das coisas aqui na terra. Mas quando morrer, só vai receber fogo e enxofre sobre sua alma. Então o que é melhor? É melhor servir a Deus. Jesus não fala na sua palavra que quem serve a Ele vai ter uma vida boa, uma vida regalada. Não, Ele nunca falou isso. Ele só nos fala que aqueles que servem, que põem o Senhor em primeiro lugar na sua vida, não é? As demais coisas nos serão acrescentadas, não é isso? Ele fala: olha, se você me servir, as demais coisas eu vou acrescentando na sua vida. Mas a palavra de Deus também não nos fala que Ele vai nos enriquecer. Não fala isso. Mas que Ele vai nos dar o pão de cada dia. Não é isso? Você não vai sentir falta de nada, você vai ter o teu pão de cada dia. Mas o ímpio não, ele tem. É totalmente diferente. Mas no inferno não tem nada. Mas nós que somos servos do Senhor, servos verdadeiros, servos que servem em espírito e em verdade, vamos ter tudo. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus fala
que ele iria para o Pai preparar lugar. Não é? Vou para o Pai, né? Vou lá preparar lugar. Olha, na casa do meu Pai tem muitas moradas. E o engraçado é que depois ele fala assim, olha, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ou seja, se na casa do meu Pai não tivesse moradas, eu não iria mentir para vocês falando que tem moradas lá para você. Eu não iria mentir falando para vocês que tem mansões celestiais se não tivesse. Não, na casa do meu Pai tem muitas moradas. E ele completa dizendo, olha, eu vou para preparar lugar. Sabe que palavra é essa? Olha, se você permanecer em mim, quando você for chamado, você vai encontrar uma mansão celestial para você morar junto de mim. Não, pastor, mas o meu negócio é aqui e agora. A minha vida tem que ser resolvida aqui. Ok. Então eu vou para quem me der mais. Eu vou para quem me abençoar mais, não importa quem seja. Aí eu já vou adiantar, Deus não vai ser. Deus não vai ser. Porque Deus não tem esse negócio, olha, eu preciso de quem me abençoar, eu não quero saber nem quem vai me dar, mas eu quero ser abençoado. Aí Jesus já vira as costas e fala, não é comigo que está falando. E a pessoa cresce, multiplica, recebe todos os bens na face da terra. Quando morre, não leva nada e chega no inferno, nada tem. Mas aquele simples, tem aquela passagem do rico, né, e do pobre, do Lázaro, não é? O homem rico não tinha nada. Estava lá, pedindo a Abraão, na época, a Abraão mesmo, né, que permitisse que Lázaro saísse dos aposentos dele, no seio de Abraão, né, pedindo que ele liberasse Lázaro, para pelo menos passar os seus dedos molhados nos lábios dele, porque estava ressecado, estava queimando em fogo. E Abraão falou, não, quem está do lado de cá, não pode passar para o lado de cá. Há um grande abismo. E um não pode passar para o outro lado, nem do outro lado passar para o outro. Não, mas eu preciso, Abraão, eu preciso descer lá, eu preciso ir lá na terra, porque eu tenho que falar para os meus irmãos, porque viviam iguais a mim, ou pior do que eu preciso ir lá falar para eles, para saírem desse caminho. Queridos, o momento é hoje, amanhã não existe, não podemos contar com amanhã, é hoje. E esses demônios, essas hóstias, esses gafanhotos, diz a palavra que eles vêm como uma cavalaria, vencendo, querendo vencer, aliás. Vem querendo vencer, e que entra para guerrear, provocando grande tormento. Eles têm atormentado vidas. Mas o que me entristece é que as vidas que às vezes são atormentadas são muitas pessoas que dizem ser servos de Deus, atormentados. Mas Deus, Jesus, como Senhor da nossa vida, Ele já levou todos os nossos tormentos na cruz, no Calvário, amém? Esses gafanhotos têm arruinado casamentos, têm destruído lares, tem jogado os jovens na perdição dos vícios, tem empurrado muitos que se dizem crente a praticarem a imoralidade. Demônios. E o pior é que muitas pessoas que praticam tais coisas acham que estão bem. Também porque o sofrimento não é total, porque o diabo ele não é besta, ele não é bobo de deixar as pessoas perceberem que ele está causando isso. Porque se ele deixar a pessoa perceber que é ele quem está realizando isso, a pessoa, opa, para aí, o negócio não é bem assim. Eu tenho que voltar para o meu Deus, eu tenho que voltar a olhar para a cruz. Eu tenho que voltar a fazer a vontade de Jesus. Ele não é bobo de falar, de deixar perceber.
E as pessoas vão caindo ainda mais no precipício, achando, às vezes, que estão certo, e, na verdade, estão caindo no abismo. Não no abismo que existia no seio de Abraão, separando o bom e o ruim, porque o seio de Abraão hoje já não existe mais, depois que Jesus veio. Já não tem nenhuma alma, tem sim, com certeza, moradas de hóstias malignas, de demônios, mas nenhum ser de Cristo lá no lado bom. Queridos, no livro de Apocalipse que nós lemos no versículo 9 e 7, nos diz que o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como rosto de homem. Na cabeça do nosso Jesus, não existe uma coroa parecendo de ouro. Existe uma coroa totalmente pura de ouro, porque ele vem para vencer, ele é vencedor. Jesus, ele é vencedor. Mas, amados, são esses espíritos que têm o poder e domínio que atuam nos filhos da desobediência. Esses espíritos. Se nós, como povo de Deus, servo de Deus, desobedecemos ao Senhor, como tem muita gente aí enganada, fazendo coisas totalmente contrárias, e acha que é o Espírito Santo de Deus que está fazendo. Eu quero falar para você com todas as letras, não. Se desobedecemos a Deus em qualquer coisa, não é o Espírito Santo de Deus que age no nosso coração. São essas cavalarias infernais. São esses gafanhotos. Eles mantêm no cativeiro seus escravos. No livro de Mateus, se você voltar, Mateus 12, a palavra de Deus nos fala no verso 29. Mateus, capítulo 12, verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Como pode uma pessoa sem Cristo, como pode uma pessoa dizer que falar que é de Deus e não ser? Como pode essa pessoa, com as suas próprias forças, tentar amarrar o inimigo? Nenhum ser, nenhum pastor, nenhum bispo, qualquer homem que seja com a maior autoridade da face da terra hoje, que eu acho que já tem até semideuses, não sei, tem tantos títulos aí, que eu acho que já tem semideuses, nenhuma dessas pessoas conseguirá amarrar o inimigo, ou seja, esses gafanhotos, sem que seja através do poder de Jesus Cristo. Nenhum de nós temos esse poder. Mas em Cristo Jesus, eles são amarrados. Em Cristo Jesus, no nome de Jesus Cristo, nenhum de nós passamos por escravos do diabo. Nenhum de nós recebemos esse título, a não ser que o sangue de Jesus tenha saído do nosso corpo. Esses espíritos controlam a vida dessas pessoas que vivem na prática da mentira. Sendo assim, eles têm, querido, tal autoridade. Eles têm, sem dúvida. Eles têm essa tal autoridade. Por ser ele o pai da mentira, atuam também na vida daqueles que têm o coração cheio de mágoa, cheia de falta de perdão. É o que mais temos dentro da igreja, pessoas que estão lá servindo, dizem estar servindo a Deus, mas na verdade não perdoam o seu semelhante.
se você não perdoa o seu semelhante, se você tem no teu coração rancor, mágoa de alguém, com certeza Jesus Cristo também não vos perdoará diante do Pai. Então, é essa mensagem falando nessa área, nessa falta de perdão de algumas pessoas para com outras, é momento de você pensar. Mas ele ou ela me esmagou, ela veio contra a minha vida, me destroçou, veio contra a minha vida e arrasou comigo, queridos. Se você pensa dessa forma, você também será arrasado por Jesus, porque Ele também não vai te perdoar. Complicado? Difícil? Com certeza. Com certeza. Eu vou falar para você que é muito mais difícil se você colocar no teu coração que você é a pessoa certa. Não, mas eu tenho razão. Fulano, Beltrano, Cicrano, ele me espezinhou, ele me colocou debaixo dos pés dele, ele me massacrou mesmo. Eu estou certo, ele está errado, por isso ele que tem que vir me pedir perdão, eu não vou. Ele não vai te pedir perdão, você também não vai por capricho ou ódio no coração, e ambos perecem no inferno. Vale a pena não perdoar? Porque se você não perdoa, Jesus também não pode te perdoar, porque Ele fala que Ele não perdoará. E se não for perdoado por Jesus, não tem salvação. E aí? Vale a pena ir para o inferno? Ou é melhor chegar lá e, olha, você está certo, eu estou errado. Hein? Você sabe que você está certo. Mas você chegar diante da pessoa e falar, olha, você tem toda a razão, você está certo, eu estou errado, portanto, em nome de Jesus, me perdoa. E a pessoa vai virar para lá, vai virar para cá, não sabe o que falar. Mas não perdoa não, pastor. O problema é dele. Você pediu perdão. Se ele não perdoou, o problema é dele. Mas você não vai perecer no fogo do inferno. A pessoa não quer, é com ela mesma. Então, queridos, é para você pensar, se você tem alguém que você ainda não perdoou, ou não pediu perdão, faça isso. Essas hóstias são capazes de discernir, fácil para elas, fácil para esses demônios. Eles não têm como saber os seus pensamentos. Você tem que verbalizar para eles saberem o que é, ou até mesmo fazer gestos para eles saberem o que vai no teu coração. Mas esses gafanhotos são capazes de discernir os que têm o selo de Deus daqueles que não têm. Por quê? Fácil para eles. Se ele olha para você, ele vai ver você vermelho pelo sangue carmesim. Mas se você não tem o selo de Deus, o seu corpo também não tem o selo, não tem o sangue de Cristo. Se você não tem o selo de Deus, eu comparo a uma lâmpada queimada, para você entender melhor, você é apagado. É algo escuro, ou seja, sem luz, é trevas que andam na face da terra. Fácil do diabo ir de encontro. Mas como falei que lá no 12 de Mateus nos fala sobre a estratégia de Satanás, estamos aqui com a Bíblia aberta, não é? Está aqui no capítulo 12, versículo 43 ou 45, que nos fala sobre isso. E vendo ele, você caminhando sobre a face da terra sem nenhum brilho, sem nenhum manancial d'água, ele parte para cima. Porque ele foi expulso de um outro corpo que aceitou Jesus como seu Senhor, e entrando ele, tentando entrar ele no corpo dessa pessoa, procurando repouso, quem está lá dentro, que não é o Espírito de Deus, falou, opa, sai fora, cara. Sai fora que a casa aqui já está habitada. E ele resolve, no 44, voltar para a sua casa, ver como é que está a sua casa, ou seja, a sua antiga casa. E quando ele chega lá para ver a antiga casa está apagada. Sem o Espírito de Deus.
Ele entra, mas diz também a palavra que ele não entra sozinho. Diz o 45 que ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado daquele homem, ou daquela mulher, claro, torna-se pior do que o primeiro. Aí você para pensar, ora, antes eu não tinha Jesus, eu tinha um então. Claro que se foi expulso, tinha um. Aceitei Jesus, foi expulso aquele um, mas voltei ao mundo, voltei ao lamaçal, voltei ao vômito como faz a porca, ao vômito como faz o cachorro, e ao lamaçal como faz a porca, que é bíblico. E agora eu tenho 8. Aí eu faço mais uma pergunta para você, queridos. Vale a pena desprezar Jesus? Não vale. Não vale a pena desprezar o Filho de Deus por qualquer coisa na face dessa terra. Queridos, de uma coisa eu tenho certeza: nós, que somos de Deus, o diabo não pode tocar. Fala, eu, que sou de Deus, o diabo não me toca, em nome de Jesus. Eu sou revestido ou revestida em nome de Jesus. Eu sou revestido pelo sangue que foi derramado na cruz. E o diabo, ele é o meu inimigo, é o inimigo do meu Deus. E se Deus o expulsou dos céus, eu expulso da minha vida, eu expulso da minha casa, eu expulso do meu casamento, eu expulso da vida dos meus filhos, para quem tem, né? Eu expulso em nome de Jesus. E eu dou ordens: vão embora e nunca mais voltem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos alerta. Alerta com todas as letras. Nós precisamos ficarmos atentos contra as ciladas. Falei já aqui e vou repetir. O diabo arma cilada é para você, é para mim. Para o ímpio não tem necessidade. Cilada para quê? Armadilha para quê? Enquanto ele não tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, as ciladas vão continuar sendo preparadas para eles. Enquanto ele não aceitar Jesus como seu único e Senhor, Salvador da sua vida, as armadilhas, os laços dos passarinheiros vão ser preparados para ele. Eles não se cansam de preparar as armadilhas para os santos, para aqueles que abrem os seus lábios e falam: eu sou de Cristo, a minha vida está em Cristo. É com esse que ele se preocupa. O objetivo do diabo é inventar filosofias vãs. Esse é o objetivo dele. E religiões falsas para torcer a verdade de Deus em mentiras. É isso que ele faz. Mas de forma alguma podemos enfrentar essas hostes malignas com a força humana, ou seja, com as nossas forças. Não podemos entrar nesta batalha sem o revestimento de Cristo Jesus sobre nossa vida, sem o sangue de Cristo sobre o nosso corpo. Com o Senhor somos mais que vencedores. Amém? Vamos falar? Com o Senhor eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus, nenhuma hoste maligna, nenhum gafanhoto poderá contra a minha vida. Eu sou do Senhor
do Deus Altíssimo, do Deus Yahvé, o meu nome está escrito no livro da vida. Por isso, eu sou mais que vencedor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa força. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa vida. Estamos nele, dele somos. É Ele, é Jesus, que não nos deixa viver enganados. A sua palavra é aberta, a sua palavra é viva e você tem em suas mãos. Se leu, não entendeu, o Senhor fala comigo. Vai chegar um momento de Deus falar, não, tem coisa que você não precisa entender agora. A minha graça te basta, como ele falou para Paulo. E tem momentos que a nossa vida está tão atribulada com coisas que vemos, com coisas que passamos, não é verdade? Porque o mal está ao nosso derredor. Não é porque somos de Cristo que o inimigo nos deixa de lado. Não, pelo contrário. A palavra de Deus nos diz que eles estão ao nosso derredor. Eles não podem ficar ao nosso redor. Mas ao derredor, ele olha para você, tenta olhar para você, lança as suas setas inflamadas, mas quando elas chegam perto de você e de mim, as setas caem no chão, porque elas batem no sangue de Jesus, que é o nosso escudo invisível mais real. É o sangue de Jesus. Elas não nos atingirão. Agora, procure não pecar, para que não seja aberta nenhuma brecha no seu corpo, porque se abrir, o danado do diabo acerta, ele não erra, você pode ter certeza disso. Ele não erra. É microscópica, abertura invisível, mas ele vê. Andou, percebeu, o Espírito Santo falou no teu coração, olha, você fez isso, não devia ter feito. Ah, Senhor, meu Deus, me perdoe em nome de Jesus. Eu não imaginava que esta coisinha tão pequena que eu fiz, que eu cometi, fosse abrir uma rotura no teu sangue, no meu corpo. Me perdoa em nome de Jesus. Aí sabe o que acontece? Pastor, e aí, Deus vai perdoar? Deus não pensa duas vezes. Quando você fala no nome de Jesus, de coração, Ele te perdoa imediatamente. Amém? Vamos ficar de pé. Os músicos se preparem, vamos louvar a Deus. Tem alguém que queira Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém que ainda não fez essa aliança com Cristo? Só levantar a mão, gostaria de estar orando por você. Ou todos já têm Jesus? Como falei agora há pouco aqui, o amanhã eu vejo, pastor. Amanhã eu não sei nem se eu vou estar aqui pregando, nem você tem certeza que vai estar em casa, vai estar aqui ou em qualquer outro lugar. Alguém tem certeza disso? Você faz seus planos, nós fazemos os nossos planos, mas a resposta final vem do Senhor. Amém? Então o dia é hoje. Tem alguém, eu gostaria de orar por aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor. Tem alguém lá em cima? Tem alguém? Todos já têm Jesus, né? Ninguém levantou a mão, então todos já têm Jesus. Eu costumo falar que eu não levo o sangue daqueles que eu fiz o apelo, e se morrer sem Cristo sobre mim, sobre os meus ombros, não cairá o teu sangue. Amém? Eu quero orar, antes da gente louvar a Deus, orar pela sua vida. Pedir ao Senhor que fortaleça o teu coração. Pedir ao Senhor que deixe você se entrelaçar nele, segurar nele e falar para ele: Senhor, eu não te deixarei. Eu quero me enraizar na rocha que é Cristo Jesus. Eu quero estar cheio da tua presença, cheio do teu Espírito Santo. Eu preciso dessa oração. Quantos mais precisam de ter Jesus Cristo como a sua base, como teu prédio forte? Se você precisa, levanta a tua mão. Oh, querido Deus, quanto mais tenho a tua presença, mais eu quero.
Tudo que vier do teu Espírito Santo, ó Pai, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo, eu quero para mim. E se eu quero para mim, eu peço a Ti também por essas vidas que estão diante de Ti, pedindo a Ti um fortalecimento espiritual, pedindo a Ti sabedoria, pedindo a Ti discernimento, pedindo a Ti intrepidez, pedindo a Ti, Senhor, que ao abrirmos os nossos lábios, possamos em primeiro lugar glorificarmos o Teu nome. E derrama sobre a Tua igreja, Senhor, derrama sobre esse Teu povo, pessoas que o Senhor separou para estar aqui nesta tarde. Que o Senhor venha derramar das Tuas muitas misericórdias, que esses corações sejam repletos, transbordantes da Tua glória, da Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Jesus, eu peço também, ó Pai, que se porventura houver no coração de algumas pessoas alguma falha, algum espaço vazio, que o Senhor venha completar com o Teu Espírito Santo, completar com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Nós não queremos e não vamos sair daqui nesta noite, ó Pai, com algum pecado não perdoado. Porque sendo assim, Senhor, tendo o Senhor nos perdoado de todos os nossos erros, as nossas orações chegam até os Teus ouvidos, as nossas petições chegam até os Teus ouvidos, e com certeza, ó Pai, o Senhor responde. O Senhor responde. Então responde a cada vida aqui neste momento. Faça uma limpeza total, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Retira, expulsa todo o mal. Cura, Senhor, aqueles que estiverem enfermos, aqueles que estiverem sentindo qualquer tipo de dor, ela forte ou fraca, mas a dor não pode permanecer, a enfermidade não pode permanecer. Nós estamos, Pai querido, Pai amado, colocando a Tua igreja em Tuas mãos. Nós estamos colocando os nossos corpos falhos, sim, pecador, sim, mas não praticante do pecado. Oh, meu Deus, a Tua igreja te pertence, o nome já fala, é a Tua igreja, são Tuas as ovelhas. Portanto, Pai, derrama do Teu poder, derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia, transborda esses corações, ó Pai, deixa cair tudo aquilo que não vem de Ti, porque eu ordeno, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, ao mal que saiam em nome de Jesus Cristo, caiam por terra, sejam envergonhados como fostes lá na cruz, quando viu o Filho do Homem morrer, sim, ser morto, sim, mas ressurreto. Foi vergonha para os nossos inimigos, e eles são envergonhados quando declaramos que o Senhor é Deus, que não há outro Deus como Tu. Os outros deuses são falhos, os outros deuses são das trevas, mas o Senhor é o Deus, é o Rei, é o Senhor, é o Eterno, é o Alfa, é o Todo-Poderoso, é o Deus dos deuses, é Senhor dos senhores, é Alfa e Ômega. Então, amado Deus e Pai, a Tua igreja te busca, o Teu povo te busca, o Teu povo quer encontrar contigo, o Teu povo quer estar preparado para o dia final. O Teu povo está na Tua presença. Nós somos ovelhas Tuas, Senhor, e precisamos de Tuas bênçãos. Não permita, Pai, não permita, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que ninguém, nem apenas uma só pessoa, saia daqui sem receber as bênçãos que vêm dos céus. Abençoa-os, ó Pai querido, abençoa-os em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Oh Jesus, refrigera os corações, refrigera a nossa alma. Oh Pai,
em nome de Jesus. E que toda a igreja do Senhor que recebeu a bênção diga amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor e vamos louvar o Deus da glória. Vamos louvar esse Senhor maravilhoso, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvemos a Deus. Aleluia. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber
Glória a Deus. Unção imbatível ser. Aleluia. 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 Esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Senhor que pode todas as coisas. Os outros, conversa fiada. Tem força, mas não tem poder. O nosso Deus tem todo o poder e toda a força. Jesus Cristo, que venceu a morte. Ele é o Deus dos céus e da terra, que pode todas as coisas. Amém? Curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus dos impossíveis. Pai querido, neste momento nós clamamos a Ti. Clamamos a Ti, ó Pai, pelo Teu grande e precioso amor sobre a Tua igreja. Pedimos a Ti, Senhor, que este grande amor que Tu tens para com o Teu povo permaneça em nossos corações, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. E Tu, ó Jesus amado, Tu que entregou o teu corpo para ser cortado, perfurado, o Senhor que derramou todo o seu sangue em nosso favor, por amor. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre a Tua igreja. Que esta Tua graça incomparável esteja sobre os nossos corações. Que o Teu precioso sangue que foi derramado naquela cruz, nos comprando para o Pai, porque estávamos perdidos, permaneça sobre os nossos corpos. Em Teu próprio nome, ó Jesus, nós te pedimos. E Tu, ó Espírito Santo do Senhor Deus, Tu que habitas no coração de cada um de nós, permaneça fazendo de nós a Tua casa, fazendo de cada um de nós a Tua morada. Nos consola, Senhor, a cada dia, em cada instante. Se passamos por problemas, que o Seu consolo venha de encontro às nossas vidas, porque haja o que houver, Senhor, nós somos o Teu povo, ovelhas do Teu pastoreio, e no nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, nós nos entregamos a Ti mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que todos que são do Senhor digam amém e amém. Mais um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno, porque Ele merece, porque não há outro. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Amém e amém. Vão na paz do Senhor, que Deus abençoe mais e mais as suas vidas, em nome de Jesus. Amém.